Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas ao canal do Portal Revoluta. Eu sou a Deise Santos e esse é o programa Eu Que Fiz. Para você que está vindo aqui pela primeira vez, eu indico entrar aqui nesse card para se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro do que rola por aqui. Bom, chegamos ao 10º episódio do programa Eu Que Fiz e o convidado desse episódio, ele é carioca, tem 42 anos, é escritor, músico e produtor. Eu estou falando do Melvin. O Melvin vai apresentar para vocês o livro dele, que não é uma autobiografia, mas sim um livro onde ele conta as aventuras de estar na estrada com as bandas. O nome do livro é Estrada, 1000 shows do Melvin. Ele resolveu, ele vai contar o que ele resolveu fazer. Então fiquem agora com o Melvin falando do livro Estrada, 1000 shows do Melvin. Eu sou o Melvin, esse aqui é o Estrada, meu primeiro livro, se chama Estrada, 1000 shows do Melvin e conta a história dos meus 1000 shows, dos meus primeiros 1000 shows. Eu montei o Carbona, uma banda que viajou o Brasil todo, fez turnê fora também. Ela é responsável por quase 1/3 dessas histórias, mas também passei pelo Autoramas, fiz um monte de show com eles, também fiz muita viagem. Tem Autoramas no livro, tem os shows que eu fiz com o Vander Wildner, o show que eu fiz com Los Hermanos, o Acabou Tequila, o Rio Valles, o Mustang, Lila, enfim, as batucadas dos blocos do Rio. Tudo que eu participei de música nesses 20 anos está aqui no Estrada, que não é uma autobiografia, assim, é uma chance de contar as histórias engraçadas que eu vivi. Ele é uma coletânea das coisas mais pitorescas que eu vivi, das histórias que eu voltei para casa e contei várias vezes e as pessoas pediam para contar nos churrascos ou quando encontrava alguém. Enfim, o Estrada é uma coletânea do que eu vivi de mais legal até aqui. A inspiração para o Estrada, talvez a maior delas tenha sido um livro da Gilda Matoso chamado Assessora de Encrenca. Porque foi quando eu li esse livro que eu percebi foi quando eu descobri que tinha um formato para o livro que eu queria fazer. Porque a Gilda foi assessora de imprensa de uma galera, viajou com Caetano, com Gil, ela tinha histórias de várias épocas, umas histórias mais esmiuçadas, tipo um diário de turnê com Caetano pela Europa. Então foi que eu percebi, de repente, como funcionou ali, como funciona muito bem no livro dela, eu falei, então dá para juntar um diário de turnê do Carbona com uma história que aconteceu em outro momento, com outra narrativa, não precisa tudo ser diário, ao mesmo tempo encaixa, e o meu livro é muito isso, né? Tem os diários, tem os contos de estrada, tenho quase uns verbetes que eu fiz para as bandas que eu precisava muito falar, mas às vezes não tinha uma história louca, genial para contar e queria muito que tivesse ali. Então foi a Gilda Matoso e o Esporro do Panso. Cara, eu diria que demorou 2 anos, de 2 meses a 2 anos, porque eu tinha tido a ideia do livro há um tempo, estava para escrever e fui demitido do lugar que eu trabalhava na época. Eu falei, cara, é a hora de escrever o livro. Já tinha feito o 1000º show, falei, se não for agora não é nunca. Eu tinha o salário de desemprego para segurar um tempinho ali e resolvi cair dentro. E escrevi tudo aquilo em 2 meses. Eu comecei o livro pelo índice, eu sabia o que eu queria escrever já, então eu fiz um índice com todas as histórias que eu precisava contar e saí escrevendo. Acordava todo dia, escolhia um capítulo, pensava nele, às vezes via um vídeo da época, pesquisava um pouco sobre o que eu ia falar ali. As histórias, bem ou mal, eu já tinha contado várias vezes, então era só um jeito de achar o jeito definitivo de contar. E foi rápido, em 2 meses o livro estava pronto, e aí eu demorei muito tempo, porque primeiro eu queria uma editora, depois finalmente o meu amigo Matheus Moreto me convenceu que crowdfunding ia ser o caminho, ele junto com a Carol Santos, que ele indicou para ser
a primeira designer do livro, acabou não fazendo o livro porque ela se mudou, mas a capa é dela. Uma ideia muito forte ali da diagramação de tudo veio dela. E ela falou, cara, você precisa fazer crowdfunding, vai dar certo. E esse tempo foi bom porque o livro era maior do que já é, o livro saiu com 350 páginas, ele tinha muito mais coisa ainda, e esse tempo todo me fez poder reler o que eu tinha escrito com distanciamento e largar um pouco da vaidade de tentar contar umas coisas que não eram interessantes no final das contas. Era, sei lá, talvez eu estivesse tentando tirar alguma onda ali, ou contar... queria contar todo mundo que eu toquei, mas às vezes as histórias não são sensacionais, então eu saí cortando umas coisas que realmente deram um ritmo mais legal ao livro. Acho que todo mundo... Um elogio que o livro recebe bastante é que ele tem uma fluidez, assim, que é bacana de ler. E eu acho que esse tempo todo, o livro ter passado de 2 meses para 2 anos, foi o tempo de voltar nessas histórias e perceber o que podia ser cortado. Eu acho que o livro acabou ficando enxuto, apesar de gigante. O processo de escolha dos shows para o livro, na verdade o livro eu pensei como se fosse um greatest hits, maiores sucessos das histórias que a gente contava, que eu contava sobre os shows, quando voltava para casa dos shows e cara, aconteceu uma coisa muito louca esse dia, eu encontrava outras bandas na estrada e falava, cara, e aquele dia, e aquela história. Então o processo de seleção veio mais ou menos daí. Eu escrevi esse índice com as histórias tinham que ser as histórias que eu mais tinha contado, não podia deixar nenhuma de fora daquelas que eu contava e gostava de contar de novo e fazia sentido contar porque era engraçado, ou era pitoresco, ou era... enfim. O critério foi muito esse, as histórias terem algo de único. Algumas histórias que não entraram nesse meu processo de autoedição, elas acabaram entrando no Zine, que era uma recompensa do crowdfunding, para quem quisesse dar um pouco mais, vinha o Zine com as histórias extras. E agora eu já juntei mais algumas histórias depois do 1000º show que eu estou guardando. Eu não sei se vira um segundo Zine ou se de repente algum dia dá para chegar nos 1.500 shows e eu relanço um livro maior ou relanço um livro com essa segunda parte, com esses outros 500 shows. Já tem muita coisa, né? Eu fui com o Guga Bruno para a Europa ano passado, foi maravilhoso. No Zine tem a história do Cabeça, do show tributo que a gente fez, que é uma história que eu gosto muito, é triste, mas eu acho importante contar. A arte gráfica do livro, o livro foi, eu tenho muito orgulho dela, o livro foi diagramado pelo Léo Frois, um grande amigo meu que já tinha feito o livro do D2 e umas outras coisas, e eu acabei ilustrando cada capítulo. Eu não sou um bom desenhista, mas eu achei que tinha uma graça ali nos desenhos e deu uma unidade ao livro. Então eu ficava nesse bate-bola com o Léo, ele teve liberdade total, mas em algum momento ele falou, cara, você tem vários desenhos, mas era legal os desenhos abrirem cada capítulo, e fez uma lista dos capítulos que ainda não tinham desenho. Então eu voltei a ilustrar com o que ele pediu, com o que ele demandou, e eu acho sensacional, cara. Eu acho que é impressionante o quanto o livro cresceu desde daquele texto que eu já gostava, mas quando eu vi ele diagramado, com as fotos, com todos os cartazes e flyers e tudo mais que eu guardei nesses anos, setlists. Então acho que o livro ficou muito mais rico, ficou muito mais interessante. Meu primeiro contato com a literatura foi muito cedo, criança ainda, porque meus pais tinham um quarto cheio de livros, que era como se fosse a biblioteca da casa, era uma estante que até o teto mesmo, com um monte de coisa, eu adorava me pendurar na estante. Então, aos poucos eu fui ganhando familiaridade com os nomes dos autores ali, e foi uma coisa que foi sempre instigada lá em casa, de ler. Então eu lembro, moleque, tinha aquela coleção da Rede Ouro, do Marcos Rey e tudo mais, a série Vagalume, era demais, eu era louco por aquilo. E tinha uma dobradinha que era o Pra Gostar de Ler, que eu acho que eram os contos de alguns autores clássicos em coletâneas, era sensacional, eu adorava aquilo tudo. Aquilo e o Fantasma de Canterville foram as coisas que eu fiquei lendo incessantemente, moleque. Acho que eu lia um livro do Vagalume por dia.
Cara, livro de cabeceira eu não sei dizer. Eu já... É muito difícil eu voltar a um livro. As coisas eu fico demorando pra caramba pra voltar. Eu queria muito ler de novo o Mate-me, por favor. Acho que esse seria um bom livro de cabeceira. Eu nunca reli, apesar de ter sido muito inspirador. O livro dos Beastie Boys, agora que eu li, é sensacional. Poderia ser um ótimo livro de cabeceira, porque ele não é muito... Ele é recortado, né? Então dá pra ler um capítulo e parar e voltar de outro, porque são vários momentos da carreira deles. Não é... Tá em ordem cronológica, mas não é muito sequencial, assim, dá para ler um capítulo. Às vezes o capítulo é escrito por outra pessoa, às vezes tem participação especial, então acho que é um livro, pode ser um bom livro de cabeceira, o Beastie Boys. Calo literário, eu acho que talvez seja o Dom Quixote, é um projeto de ler o livro que eu nunca sigo adiante. Acho que uma vez eu peguei emprestado, comecei a ler e já parei, não lembro porquê. Mas acho que esse é o calo, acho que esse é um bom projeto, inclusive para dias de quarentena. Acho que eu vou cair dentro. Bom, a minha dica de escritor independente é o Leonardo Panso. Meu livro favorito dele ainda é O Esporro, que é o primeiro livro, que falava sobre a cena dos anos 90 no Rio. É um livro sensacional, foi uma grande inspiração para o Estrada. E o Panso de lá pra cá já escreveu um monte de livro bacana também, já tem o Caras da Cidade Já Não Lê Manuais, que é de contos, tem o Diário de Turnê do Jason na Europa, que também é sensacional, dá uma saudade de viajar e tocar, e mais recentemente Superfícies, que vem junto com o CD, eu gravei algumas músicas, foi um grande prazer, são grandes livros do Panso, eu recomendo todo mundo entrar em contato com ele e comprar os livros e conhecer, porque é muito bacana. Bota o contato do Panso aí embaixo. Bom, e esse foi o Melvin falando sobre o livro Estrada, 1000 Shows do Melvin. E bem legal, né? As dicas de livro que ele deu, ele indicou o Panso, que já passou por aqui, né? Foi o segundo ou terceiro episódio do programa, falando sobre Superfícies, mas ele falou sobre os outros livros do Panso. Bem legal isso. E é isso, na descrição aqui do vídeo vão estar todas as informações, os links para poder acompanhar o trabalho do Melvin, para saber sobre a segunda edição, que tá para sair agora por esses dias, né? Deve sair agora em outubro. E é isso. E também é o nome dos livros que ele indicou do Panso, né? E o contato do Panso para vocês poderem adquirir. A minha indicação desse episódio é um livro que me impactou muito, que é O Processo, do Kafka. Eu conheci Kafka através de uma peça de teatro, né, num concurso que tinha na Universidade Veiga de Almeida, onde eu me formei, um concurso de teatro, e aí tinham várias peças e tinha uma sobre a América, de Kafka. E eu fiquei impactada com o texto e com a atuação, e enfim, com tudo que é falado no América de Kafka, e fui procurar. Só que de início eu não achei o América para ler. E aí eu achei Metamorfose, que também é fortíssimo, né? Mas é mais hypado, todo mundo conhece. E quando eu li Processo, deu um nó na minha cabeça. Porque o cara, ele simplesmente é processado por algo que ele não sabe o que é, enfim, coisas da cabeça de Kafka, né? E eu sou tão apaixonada que eu tenho esse, que tá amarelo, né? Dá para ver por aqui, me acompanha há muito tempo. Eu li ele na década de 1990, 97, por aí. E eu adquiri esse na Ugra, em São Paulo, na Ugra Press. Eu adquiri esse, que é em quadrinhos, ainda não li esse. Tem as ilustrações do Chantal Montelier e a adaptação do David Zane Meyerowitz e tradução de Letícia de Castro. Ele é todo ilustrado, então todas as angústias do Joseph K. ganham
imagens, né? Acho que ler o processo é bacana, é interessante. É uma leitura densa, óbvio, mas faz a gente refletir sobre muita coisa, sobre como a gente lida com as pessoas e com as estruturas sociais. E eu indico demais o processo do Kafka. Então é isso. Obrigada a todo mundo, viu? Estou muito feliz da gente chegar ao 10º episódio do programa que fiz. Continue indicando autores, comentando, divulgando para os seus amigos e produzindo arte, seja da forma que for, né? Como eu já disse por aqui, só a arte salva. A literatura é uma porta que se abre para um universo gigantesco. A gente pode ir a qualquer lugar do mundo, né? Através dos livros. Então é isso. Obrigada e tchau.